Bom, pessoal, estamos iniciando mais um host podcast. Eu sou o Gregório Andrade, esse que é o Guilherme Vitorino. Oi, gente. E hoje a gente está recebendo aqui a doula Lara Delu, né, que está aqui conosco hoje para falar um pouquinho de parto humanizado, para explicar um pouquinho da profissão aí, como é que funciona, que tem muita gente que quer conhecer. Aliás, é uma das primeiras entrevistas que tem tantas dúvidas aí, o pessoal está perguntando bastante, né? É Legal. Então, obrigado por vir aí, por aceitar o convite. Obrigada pelo convite, meninos. Primeiro eu queria perguntar como é que você entrou nesse quem que é a Lara, né? Primeiro, e como que você entrou nessa área aí do parto humanizado, de ser doula? Sim, gente, então meu nome é Lara. Eu, na verdade, sou formada em Direito. Passei na OAB. Advogada? Sou advogada. Na verdade, cancelei minha OAB no início desse ano. Está suspensa, né, pela ordem. Mas não me identificava já naquela época com o tipo de trabalho de um advogado. E aí fui trabalhar no meio corporativo. Então, trabalhei com vendas, trabalhei como gerente de centro de distribuição, logística. Olha. E ano passado tive a oportunidade de me reinventar, acabei perdendo o emprego. E aí eu pensei, meu Deus, eu preciso fazer uma coisa que eu realmente ame, uma coisa que eu goste. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Sempre tive muita curiosidade. Então, um dia a Lara adolescente falou assim, meu Deus, como as crianças nascem? E comecei a pesquisar. E aí eu fui vendo que o buraco era muito mais embaixo, porque na hora que você pesquisa efetivamente sobre parto normal, você acaba se deparando com questões como violência obstétrica, como a chance de te rasgarem. E isso foi me deixando assustada, e eu fui buscando mais e adquirindo informação mesmo por curiosidade. Perfeito. Um dia, um amigo do meu noivo, que é médico obstetra aqui em Campinas, a gente estava num churrasco e eu comecei a conversar com ele. Mas e a cesárea? Mas e a episiotomia? Todas essas questões que a gente vai falar um pouquinho. Que legal. E aí ele falou pra mim, Lara, você tem jeito pra ser doula, você tem muita informação e tal. E na época eu falei, olha, o meu sonho é ter uma doula pro meu parto. O dia que eu tiver um filho, não tenho ainda. Olha, não tem ainda? Não tenho filhos, mas não me vejo trabalhando com isso. Só que ele não sabia que ele estava plantando uma sementinha. E na hora que eu me vi desempregada, com a oportunidade de fazer uma coisa que eu realmente gostasse, eu vi como estava esse mercado, eu vi como as meninas trabalhavam e eu me identifiquei. Falei, gente, consigo fazer isso. E a necessidade também, Sim, porque não tem muitos. Assim, tenho muita informação para dar para as meninas, né? O nosso trabalho é muito além do parto, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas o trabalho que a gente faz antes de preparar essa mulher. Eu gosto muito de conversar, gosto muito de ensinar. Porque o psicológico também interfere muito, né? O psicológico, e você chegar informado, né, no parto, sabendo que é um trabalho de parto. Que legal. Então, eu me identifiquei, fiz um curso, né, e comecei a trabalhar. Estamos aí, já faz quase um ano, ainda não faz um ano, mas eu já tenho ali uma lista de quase 20 partos atendidos. Em menos de um ano. E a advocacia ficou de lado. Ficou de lado. Mas, pra ser sincera, eu tenho Eu acho que você vai falar o que eu ia falar. Eu tenho recebido muitas mensagens e conselhos da galera falando, Lara, você devia voltar pro jurídico e atuar com violência obstétrica. Isso seria fantástico. Sim, e eu tenho considerado isso, sendo sincera. Mas eu também sou muito apaixonada pelo trabalho de doula, por essa parte de ensinar as meninas, até tanto quanto parto, até tanto quanto atender um parto. A gente vai falar sobre essa diferença. Mas... Sabe o que é legal? Que eu vejo assim, normalmente tem uma questão bastante recorrente, que a doula entra lá e o pessoal barra, né? Assim, barra o pessoal para entrar, para acompanhar o parto e tudo. Agora chega ela, assim, ó, volta a carteirinha da OAB aí, a hora que a pessoa barrar... Não vai me barrar, não. Minha senhora, fala assim, chama o seu advogado, ela tá aqui, ó. Não vai me barrar, não. Essa é uma questão que até aqui em Campinas, a gente falando um pouquinho sobre a região, é um pouco complicado, porque a gente não tem uma lei de doula instaurada na cidade. Não sei se vocês sabem, mas essa lei, ela ia ser votada, mas foi tirada de votação para que o vereador que estava de frente desse processo, né, conseguisse ter mais apoio ali na Câmara de Campinas. Aí ia ter uma lei que ia ser aprovada? Uma lei aprovada para que obrigasse os hospitais a aceitarem a presença de doula. Seria ótimo. Hoje, em Campinas, não são todos os hospitais que aceitam.
tá? São só alguns que a gente consegue entrar. E assim, é bem nítido o impacto, né? Porque a gente vê hospitais que não aceitam a presença da doula, eles têm uma taxa de cesárea de tipo 80%. Caramba. Nossa. É bem alta. E isso é uma coisa que eu queria perguntar também. Para o hospital é mais interessante que faça cesárea, não é? Assim, por uma questão prática, técnica, assim, de rapidez. Assim, o que acontece, Gregório? No hospital, o que é mais fácil pensando numa empresa? Tá. Você ter uma gestante que vai ter um parto normal. E quando a gente fala de parto normal, a gente fala de uma coisa que não tem dia para acontecer. Um bebê que nasce a termo, ele nasce de 38 a 42 semanas. A termo, o que significa? A termo significa na hora certa, não prematuro. Legal. Então ele tem aí 5 semanas para nascer. Que dia vai ser? Que horas vai ser? A gente não sabe. Quanto tempo esse trabalho de parto vai durar? A gente não sabe. Então essa gestante chega no hospital sem hora para sair, sem hora para parir. Perfeito. Sem tempo para ocupar aquele quarto, né? Agora, quando a gente tá falando de uma cesárea, a gente tá falando de uma gestante que vai chegar a tal horário, entrar naquela sala, e aí ela vai depender de um anestesista que já dá dinheiro, o médico, o pediatra, toda a equipe ali dando uma assistência, usando aquela sala, só que por 1 hora. E daqui 1 hora ela vai sair, vai entrar outra. E daqui 1 hora ela vai sair e vai entrar outra. Entendi. Então, para o hospital é melhor, pela logística mesmo do hospital. E para o médico também é melhor. Por quê? Por vários motivos, mas principalmente por conseguir arrumar uma agenda. De manhã eu vou atender no consultório, senão fica à tarde eu vou atender no hospital. Entendi. Quando ele tem um parto normal, ele tem que desmarcar aquela agenda inteira, né? Do dia, às vezes 2 dias. Entendi. Então acaba sendo melhor. E também por uma questão de que mulheres que têm plano de saúde dificilmente conseguem ter um parto normal pelo plano. Porque os médicos são mal remunerados também. Entendeu? O plano paga muito mal pro médico para ele ficar à disposição de 38 a 42 semanas. A qualquer dia. Num domingo à noite, essa criança pode nascer. No aniversário do filho do médico, essa criança pode nascer. Ele é mal remunerado pelo plano. Entendi. Então é um cenário complicado. E no SUS acaba sendo melhor ou pior? Ou não? Olha, não é nem melhor ou pior. Quando a gente fala de cenário obstétrico, são realidades diferentes. Então, no SUS, o que os dados mostram é que é mais fácil você ter um parto normal. Mas não necessariamente um parto adequado, um parto seguro, mas sim um parto vaginal. O SUS preza por isso porque o Ministério da Saúde determinou que o parto normal é melhor. 15% dos partos precisam ser uma cesárea. Tem uma indicação de ser uma cirurgia. Os outros 85% podem ser um parto normal. Então tem essa preferência pelo parto humanizado no parto SUS? Normal. Tem uma preferência porque humanizado, mas... a indicação. É melhor para a recuperação da mulher, é melhor pro bebê escolher a hora que ele quer nascer e também os impactos a longo prazo. Uma criança que nasce de parto normal, ela tem menos chances de desenvolver hipertensão, diabetes, obesidade, doenças que acontecem hoje. Isso é científico. Depressão. Isso é científico. E qual que é a diferença? Você falou parto normal e tem parto humanizado. Tem uma diferença ou é a mesma coisa? Tem, vamos falar sobre isso. A gente tem o parto natural e o parto vaginal e a cesárea. A cesárea ela não é um parto, ela é uma cirurgia. Quando a gente fala de parto, o que é um parto natural? É um parto sem intervenção. A mulher entrou em trabalho de parto, então o corpo dela começou a funcionar normalmente e ela teve o neném. Ninguém colocou um soro para adiantar o trabalho de parto, aumentar a contração, ninguém cortou aquela mulher, ninguém apertou a barriga dela, ela simplesmente entrou em trabalho de parto e teve o filho dela. Legal. É bem legal a gente lembrar que o trabalho de parto, parir, é um processo fisiológico. Verdade. Aquele corpo gerou uma vida por 9 meses. Sim. Porque não conseguiria tirar essa vida de dentro daquele corpo, né? Então é um parto natural. Agora, quando a gente fala de parto vaginal ou parto normal, são partos com intervenção. Então, colocar um soro para aumentar a contração, apertar a barriga da mulher. Pode? Assim. Gente, pode. Nem toda intervenção é uma violência obstétrica. É bem legal a gente falar sobre isso também, né? Tá. Só que depende. Se ela aceita ou não, se ela tá deixando. Na verdade, depende da situação. Por exemplo, falando sobre o soro, né? Que é uma coisa muito comum, todo mundo já
se deparou com uma história de entrei em trabalho de parto, fui pro hospital e colocaram um soro em mim. Perfeito. Esse soro, ele é a ocitocina. Ele é o hormônio que o corpo produz para parir, que gera essas contrações, né? Perfeito. Só que é uma ocitocina sintética. Então, não faz sentido uma mulher que está em trabalho de parto, tendo as contrações no tempo certo, o corpo funcionando, chegar lá e colocar um soro para adiantar esse trabalho de parto, para ser mais rápido. Isso é comum no nosso sistema, né? Vamos fazer mais rápido, vamos adiantar, tem que nascer no meu plantão, não pode mudar de plantão. Sim, entendi. Agora, é diferente, uma mulher que chegou no hospital, em trabalho de parto, com contração, tudo normal, mas no meio do caminho, por algum motivo, essas contrações pararam. Essas contrações espaçaram. Elas estavam vindo ritmadas. Trabalho de parto são contrações ritmadas e longas. Ela chegou no hospital lá com contração a cada 3 minutos, uma contração longa. Trabalho de parto. Só que, de repente, essas contrações começaram a vir a cada 10 minutos, 15 minutos. Aí a gente entra com um protocolo de intervenção. O que está acontecendo? Se o bebê está mal posicionado, então vamos fazer um exercício. E aí eu entro como doula. Eu entendo desses exercícios. Legal. A gente chama de spinning babies. Isso não tem na parte, assim, médica, não costuma ter esse tipo As enfermeiras obstetras até fazem. Mas é mais Só que é restrito. diferente quando você chega com uma doula no hospital, Que vai que especificamente... vai ficar com você. Perfeito. Eu não saio do quarto da gestante, eu estou com ela. Legal. Enquanto a enfermeira do hospital vai atender, Ela precisa atender várias várias gestantes. pessoas. Perfeito. Então, a gente individualiza, né? Tem casos, tem intervenções que não devem ser feitas em hipóteses nenhuma e ainda são feitas aqui no Brasil. Como exemplo, Christeler, que é o apertar a barriga da mulher, né? Então, como é que chama? Christeler? Christeler. Tá. A gente vê isso até em filme. Médicos apertando a barriga da mulher para encaixar o bebê, para sair mais rápido. Só que já foi comprovado que não tem necessidade. A OMS já falou, não deve ser feita. Pode romper o útero da mulher, pode gerar uma hemorragia pós-parto, que inclusive é a maior causa de morte de mulher pós-parto. E os médicos continuam fazendo. Outra, episiotomia, que é o corte na vagina. O neném tá saindo, o médico fala, precisa dar um cortinho para ajudar a sair. Já foi comprovado que não influencia em nada. Não precisa ser feito. Um pouco mais de paciência essa criança vai passar. Ou se tiver uma lesão, por essa criança ter passado, é melhor uma lesão natural, normal do corpo, do que uma lesão gerada. Verdade. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem um tecido aqui, a minha roupa. A gente vai tentar cortar. É difícil, é duro, não corta na mão. Agora, se eu fizer um cortinho aqui na beirinha e abrir de fora a fora, rasga facinho. Verdade. O vestido inteiro. A episiotomia é a mesma coisa. E tem médicos que ainda fazem, ainda oferecem. Principalmente se está sob pressão, né? Sim. Então a gente precisa individualizar. Colocar um soro precisa. Uma analgesia, por exemplo, que é para parar de sentir dor durante o parto. A anestesia, a analgesia é a mesma coisa? Não, anestesia é quando paralisa mesmo o corpo, como na cesárea. Analgesia, eles colocam um catéter na coluna dessa mulher e vão aplicando pequenas doses, aos pouquinhos, para que ela consiga se movimentar, né? O parto é muito de movimento. A gente está falando de um neném que precisa descer, ele tem um caminho para descer. Perfeito. Então, quando a gente usa desses movimentos, a gente ajuda no trabalho de parto. Por isso que a analgesia do parto normal é uma dose menor e a gente vai reaplicando. São todos os casos que precisam? Não. Tem uma hora certa? Geralmente sim. Então a gente ensina a mulher quando é o melhor horário. Às vezes a mulher pode tomar no começo e salvar o parto dela, às vezes no final. Então todas as intervenções têm que ser individualizadas. A gente tem que olhar e a gente não tem que colocar de rotina, né? Chegou, já põe um soro. Tá saindo, vamos cortar. Que é muito o que acontece hoje. E na hora dessa preparação, assim, por exemplo, o bebê encaixar, não sei como é que funciona, mas é nesse momento que o bebê está se posicionando para vir ao mundo que acontece aquela coisa de enrolar o cordão umbilical pelo pescoço ou não? Gente, cordão umbilical, um grande mito da nossa sociedade. Muita gente tem essa preocupação, mas vamos pensar o seguinte, quando a gente fala em uma mulher gestante, como tá esse neném ali dentro do útero? O útero nada mais é do que um balãozão cheio de água dentro, e dentro dessa água a gente tem uma placenta, que é o órgão do bebê, que passa nutrientes da mãe para o bebê, um cordão umbilical ligado
nesse neném e o nenenzão lá. Numa bolha de água. Tá. Gente, é esperado que esse neném se enrole nesse cordão umbilical. Porque ele vai estar mexendo, o cordão tá ali, então ele vai se enrolando. Isso é um impeditivo para parto normal? Não existe. É um mito do cordão assassino. Por quê? Explico pra vocês. Bebês não respiram como a gente. Então, você não enforca um neném. É verdade. Você não enforca um neném. Aliás, como é que ele respira? Na verdade, ele não respira. Ele recebe os nutrientes e o oxigênio pelo cordão umbilical. A placenta, ela divide os nutrientes. Ele pega da mãe, passa no cordão... Ele recebe oxigênio ali. Recebe oxigênio pelo cordão. Não tem essa... Sim, por isso que não vai enforcar o neném um cordão umbilical. Podem ficar despreocupados. Tem neném que nasce com 3 circulares de cordão. E tá tudo bem. Tem neném que nasce com cordão enrolado no corpinho. E tá tudo bem. É assim que ele vem, assim que dá a primeira respirada, aí sim. Exato. Então, quando o neném nasce com circular, o médico tira tranquilamente essa circular de cordão. Geralmente, com a compressão ali das contrações, esse neném já começa a treinar o pulmão. Então, uma coisa que a gente fala é que, por exemplo, o parto normal é muito melhor para uma criança nascer respirando, nascer mais ativa. Porque essa compressão do tórax dele faz com que o pulmão comece a funcionar. Tanto que os nenéns nascem e choram por causa disso. Tá expelindo o líquido que ele engoliu, tá abrindo aqui esse campo para ele respirar mesmo. Nesse sentido. O que não pode acontecer sobre o cordão umbilical é o cordão nascer antes. Por quê? Imagina que tem um espaço para o neném descer e desce o cordão. Tá, tô imaginando mesmo. Essa é a ideia. A hora que o neném desce, ele pode acabar esmagando o cordão contra ali a pelve da mulher, né? E aí impede a passagem desse nutriente, desse oxigênio. E aí sim pode ser perigoso. Então, nesse caso, a gente chama de prolapso de cordão, precisa ser uma cesárea de emergência. Mas a circular em si não é impeditivo. Porque ela não tá impedindo, ela tá enrolada, mas ela tá enrolada, mas E também não que seja um fluxo assim de nutrientes que tá passando direto. É uma coisa assim... Passa direto. Tanto que outra coisa sobre cordão umbilical que é bem legal a gente falar, tem até um movimento mundial que chama Espere pelo Branco. O que isso quer dizer? A gente está falando ali de um aporte para o neném, né? De nutrição, de oxigênio. O que acontece muito? O neném nasce, ele fica ligado pelo cordão. O parto ele termina depois da saída da placenta, não depois que o neném nasce. Então imaginem, o neném nasce, fica conectado pelo cordão lá na placenta e essa placenta também vai nascer. Essa placenta é um órgão do bebê, não da mãe. Ele sai junto com o bebê. E o que acontece? O neném ainda está recebendo, né, esse aporte de nutriente, de oxigênio. O que acontece muito? O neném nasce e o médico já vai e corta o cordão. Só que, na verdade, a gente precisa esperar esses nutrientes terminarem de entrar ali dentro do neném. Quando termina essa passagem, o cordão fica branquinho e aí é a hora certa de cortar. Então tem até um fluxo, mas não é uma coisa... Uma coisa que demora aí, vamos falar de 5 a 10 minutos. Sério? Pra esperar cortar rápido o cordão. Assim? Então é um fluxo até intenso. É bem importante a gente esperar, porque outra coisa que a gente não fala e que muitas mulheres acabam caindo num erro muito grande é que a amamentação no começo é muito complicada, não é uma coisa simples. Invariavelmente as mulheres falam que amamentar é mais difícil do que parir. Por quê? Parir é um dia, amamentar é 3 anos, vamos falar aí. O indicado pela OMS é exclusivamente até 6 meses e pelo menos até 2 anos. Então... A minha esposa em específico, se não fosse o acompanhamento da doula, acho que ia ser muito complicado para ela, porque ela estava com uma dificuldade de amamentar e a minha filhinha ela tinha uma travinha na língua. Presa, igual né? eu tenho também, né? Assim, e aí atrapalhou muito que sangrava e tudo. E aí a doula que identificou, a enfermeira viu, não falou nada, médico viu, não falou nada, e ela até perguntava e não falava.
Aí a doula que apontou, falou, ó, isso aí é a travinha, dá uma cortadinha que resolve. E aí, de fato, resolveu. Cortado Por causa nada desse- assim? Você foi lá e cortou o negócio? Aí cortou, você corta. o freio da língua, É um né? freiozinho da Ah, não língua. sente, não? E não sente, porque acho que se a gente fizer a gente agora, parece que sente, né? Não, Mas na nenê não é um sente. procedimento seguro, né? Pra É. fazer e tem que ser individualizado também, não resolve todos os problemas. Esse negócio embaixo da Problemas. língua, assim. Aí dá um cliquezinho assim, ele tira, sei lá, 2 milímetros. Aí a língua consegue subir, porque tem um Consegue movimento, fazer né, a da técnica língua certa. pra poder Caramba. puxar. Ai, que dor. Como É, esse dá uma começo- aflição, Pensando né? agora Imagina. na dor aqui, mas... Como esse começo é difícil, muitas mulheres ficam machucadas, o leite não desce de um dia pro outro, geralmente demora de Nossa. 3 a 5 dias pra descer 100%. Tem caso que fica... como é que fala? Ela não consegue ficar duro o leite, alguma coisa do Tem tipo. vários casos, assim, falando sobre amamentação, né? Tem bico que racha e dói. Sim. O neném não sabe mamar, a mãe não sabe Sim. amamentar, então é um processo. E isso faz parte do trabalho da doula também, né? Faz Ajudar parte nesse- do isso é trabalho da legal. doula também, doulas que fazem pós-parto. Então não é só o parto, tem também Não, tem essa essa questão parte. também. Legal. E o que acontece? A hora que a gente tem certeza que o neném recebeu todos esses nutrientes do cordão, a gente já consegue ficar um pouco mais despreocupado. A gente Tá. sabe que tem um aporte ali, uma reserva, né? Legal. Agora, um neném que teve o cordão cortado ali rapidão, não tá conseguindo mamar, tendência é que ele perca mais peso, é normal o bebê perder peso no começo, nos primeiros 10 dias, mas a tendência é que aumente. Então é bem importante a gente olhar para tudo isso, a gente não olhar para o parto só como um aspecto de nascer, mas a longo prazo, né? Até falando de amamentação, o trabalho de parto, os hormônios do trabalho de parto também ajudam nessa descida do leite. Tá. Então, é bem legal, até quando a gente fala de cesárea, né? Mulheres que precisam fazer uma cesárea, ou mulheres que querem fazer uma cesárea, porque, gente, a gente tem que falar a verdade. A gente tá numa sociedade que a gente cresce ouvindo que parto normal é sofrimento. Até falei isso pro Gui, a gente, às vezes a gente fala assim, nossa, eu fiquei ontem na fila do banco 1 hora, nossa, um parto. Percebe? Já tá enraizado. Verdade. Então tem mulheres que elas simplesmente não vão querer. E a gente tem que respeitar. Mas é muito importante que essa mulher entre em trabalho de parto. Ainda que ela vá fazer uma cesárea. Mas que ela permita que o corpo dela libere esses hormônios, que ela tenha contração para trazer esses benefícios pro neném e pra mãe. Então, a minha irmã, ela tem 3 meninas, né? A primeira deu um pouquinho de trabalho pra nascer, mas as outras 2 foi mais tranquilo. Foram 3 normais? Foram 3 normais. A segunda, ela tava no hospital, deitada na maca, e ela ficava chorando. Ai, mãe, segura minha mão, que não sei o quê. Aí, de repente, quando ela chorando, gritando assim, a mãe falou, você tá chorando por quê? A menina já saiu. Já tinha saído. Já tava... E na última agora, ela tava deitada assistindo televisão, teve dor o dia inteiro assim. E na última foi mais grave, porque ela tava ela tava doente, tinha um negócio, vou lembrar o nome, já falo. Ela tava no hospital, né, já fazia alguns dias, por conta de uma outra doença que ela tinha. E aí tava grávida também. E de repente, ela teve muita dor, assim, durante o dia. Quando chegou a noite, ela tava tranquila, sem dor nenhuma, assistindo televisão. Quando ela sente, a minha sobrinha Laura tava saindo. Nossa. Assim, sem sentir nada. Sério? Aí não tinha ninguém perto dela, tava o meu cunhado. Aí de repente o meu cunhado saiu correndo, chamou o médico falou, já nasceu, Não viu tava estourar? na cama. Não Putz, sentiu caramba. nada. Olha só. Não sentiu nada. Inclusive eu queria falar pra você, ele falou, não viu estourar. Quando que a mulher tem que saber o que é o rompimento da bolsa, o líquido que sai, como é que diferencia, né? O xixi do líquido que sai do rompimento. Primeiro eu vou falar uma questão aí do parto da sua irmã, né, que vale para muitas outras mulheres. Uma mulher que já teve uma experiência de parto normal, é comum que os outros partos sejam mais rápidos, porque aquele corpo já dilatou, aquela pelve já abriu, o colo do útero já abriu, então a tendência é que seja mais rápido mesmo. Mas, gente, lembrando que vários fatores influenciam. Então, às vezes, o primeiro bebê nasceu ok e o segundo tá mal encaixado e vai demorar um pouquinho mais, sabe? Mas a tendência é que o corpo dilate mais rápido, que seja mais rápido mesmo. Tanto que terceiro parto normal, por exemplo, é uma coisa assim, a gestante mandou mensagem, tô com contração, a gente larga, gente, desculpa, vou ter que sair aqui, tô indo, e é isso, sabe? Tem que ficar disposta. Tem que ficar disposta, momento, porque é bem rápido. Tá. Costuma ser, né? E falando um pouquinho sobre a bolsa, né? É uma coisa muito engraçada, gente, porque a gente vê 99% dos filmes, novelas, séries sobre parto. É uma coisa assim, estourou a bolsa,
meu Deus, vai nascer, a gente precisa correr, peguem as malas, vamos pro hospital. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. O que acontece? Essa bolsa, ela pode romper, às vezes, 3 dias antes do trabalho de parto. 3 dias? Sim, a bolsa romper não é um sinal de trabalho de parto. É um rompimento, né? Da bolsa, do líquido. Não fica sem líquido lá? Não fica seco, não existe parto seco. Tá. O corpo continua produzindo esse líquido, tá? E geralmente, assim, a maioria das mulheres em até 24 horas vão entrar em trabalho de parto. Tá. Mas essa questão da bolsa, ela é bem individualizada. Depende de vários fatores. Pode ser na mesma hora, como pode demorar 3 dias. Pode ser na mesma hora, dependendo do resultado de alguns exames do final da gestação. Estourou a bolsa, essa mulher precisa ir para o hospital. Dependendo, ela consegue aguardar. O protocolo, assim, falando num geral, aqui na nossa região, em 12 horas você precisa ir para o hospital. Tá certo. Tá? 12 horas? Pode esperar? 12 horas após a bolsa estourar, precisa ir para o hospital. Por conta de risco de infecção e tal. Perfeito. E lembrando que assim... Mesmo se não estiver sentindo nada. Se passou umas 12 horas, melhor ir. Mesmo se não estiver sentindo nada, no geral precisa ir por conta dos protocolos hospitalares, tá? Mas falando assim, no mundo ideal, essa mulher poderia guardar. Dependendo, né? Entendi. Individualizando, essa mulher poderia guardar ali 2, 3 dias. E quando que ela sabe que tem que ir, assim, iniciou um trabalho de parto? Iniciou o trabalho de parto. Contração? Contração, ritmadas e longas. Então, uma coisa que eu sempre falo para as meninas, estudem as fases do trabalho de parto, sabe? Entendam, porque existe dor fora da contração, fora do trabalho de parto, aliás. Tá. Então, o que acontece? Às vezes as mulheres começam a sentir dor e já vão para o hospital. E é aí que começa 1 milhão de intervenções, enfim. Então, quando a gente fala de trabalho de parto, a gente está falando de contrações aí de pelo menos 50 segundos, 1 minuto. Tá. E ritmadas, né? Então, às vezes, essas contrações começam a aparecer a cada 6 minutos ou a cada 3 minutos. É nesse momento que a gente vai para o hospital. Então, eu vou dar um exemplo. Uma mulher que está tendo aí contração a cada 8 minutos, cada 10 minutos, só que essa contração tem 30 segundos. O corpo é sábio, sabe? Então, o que acontece? O processo do trabalho de parto, esse colo do útero, né, que é a tampa ali que a gente chama. Tá. Ele precisa dessa grossura aqui, ele é bem fechado e dessa grossura. Tá. Ele precisa afinar, ficar molinho, né, e fininho para começar a dilatar. O corpo, ele sabe, ele não vai dar uma contração de 1 minuto empurrando esse bebê num colo fechado. Tá. Então, essas contrações pequenas, curtas, elas trabalham essa parte, elas começam a dilatação. Geralmente, falando assim, seguindo o livro, né, no mundo ideal, se todas as mulheres funcionassem como uma receita de bolo, todas as mulheres chegariam no hospital com uma média de 3 contrações a cada 10 minutos ali, de 1 minuto, e com 7 centímetros de dilatação. É o momento que a gente chama de parto ativo. Perfeito. Mas, obviamente, né, gente, cada mulher é uma, cada corpo é um. Tem mulher que passa por todo um processo até chegar aí, tem mulher que chega aí em 2 horas. Então, a gente individualiza mesmo. Entendi. E eu queria perguntar, assim, qual foi uma situação mais... uma situação que você passou, assim, que foi mais difícil, que você teve que lidar, assim, trabalhando como doula, e que você chegou e falou, nossa, essa foi... Tá. Eu fiz trabalho voluntário num hospital aqui da região pelo SUS. Legal. Assim que eu comecei, né, para pegar uma experiência. E lá as mulheres não passavam por essa preparação que a gente faz no pré-natal, né? Então elas não sabem o que é trabalho de parto, o que é intervenção, o que é violência obstétrica, como funciona. Geralmente o que acontece com a maioria das mulheres, né? Estou grávida. Seja o que Deus quiser. Parto vai ser o que Deus quiser, vamos aguardar, vou deixar acontecer. E chega totalmente despreparada, sem informação. E nesse caso a gente estava atendendo uma mulher que ela estava indo super bem o parto dela, menina nova, tudo certo. A gente já estava enxergando o neném na hora que ela já estava fazendo força, né? Essa força do final, ela também é natural. E quando ela vem, a gente sabe que tá próximo de acabar mesmo. Legal. Então a gente já tava vendo o neném, tudo certo, só que é um hospital super intervencionista. Então, assim, tem doula voluntária? Tem. Tem enfermeira obstétrica que cuida? Tem. Quer dizer que é um excelente hospital? Não.
E aí começou, o médico chegou, viu que realmente o neném estava para nascer e começou uma série de intervenções. Poderia ter esperado. Em, sei lá, 40 minutos, 1 hora, era provável que aquele neném nascesse bem sozinho. Tá. O que aconteceu, né? A gente foi pra sala de parto, que também é uma coisa que não tem necessidade, de tirar a mulher da sala de pré-parto e levar ela pra uma sala que coloca ela em posição litotômica, que é aquela posição ginecológica, né? Tá. A perna pra cima, assim. Super desconfortável. Falando fisicamente, uma das piores posições pra parir. É boa Sério? pro médico. É? É boa eu pro sei que médico, você né? postou esses dias também falando que quem Postei. inventou isso foi o Luís Rei XIV. Luís né? XIV. Ah, é? Exato. Ele era o rei da França. Oxe. Ele teve 22 filhos com várias mulheres diferentes. Nossa. E ele resolveu que o parto ia ser um momento dele, a festa pra ele. E qual que era a melhor forma dele enxergar o nascimento? Abrindo essa mulher, colocando em posição litotômica pra ele sentar e conseguir ver. Que loucura. aí- Então essa não é a melhor posição. Não é. É só você pensar na gravidade, né? Gravidade Sim. ajuda esse bebê a descer. É. Então, posições verticalizadas costumam machucar menos a mulher, costuma ser um parto Cócoras, mais assim? rápido. Como que De seria? cócoras, de pé, de 4 apoios. Entendi. Tem mulher que gosta de pôr um pé no chão e um pé num banquinho, sabe? Entendi. Varia muito. Entendi. O corpo vai dizer. Mas ela fica de pé? Pode ser de pé, deitada. Oi. Tem mulher que gosta de parir semi-sentada. Faz mais sentido se for ver, né? Porque tem a gravidade. A gravidade ajuda. Nossa, a gente fica, a gente fica pensando no meu parido de pé, mas Mas é uma coisa assim, né, gente? Geralmente, primeiro parto normal, os médicos estão ali e vão conseguir pegar. Se é um segundo, Sim. terceiro, a gente vai ficar mais esperto porque o neném escorrega. E tem legal tipo, dentro da água, assim, ou não? Tem eu já também. vi também. Tem Legal. Dá também. pra, É, dá pra fazer um parto do nenê dentro da água? Assim, dá, sabe? É? só que não é... Banheira, acho que foi só faz. Sim, não é uma coisa assim, liga a banheira ali, vamos parir. É. Essa água precisa estar na temperatura certa pro bebê nascer Entendi. e não ter um Faz choque sentido. térmico. Verdade. E também ele não pode deixar o bebê cair na água e entrar água no nariz da criança. Não vai acontecer. Não acontece. Se você assistir um vídeo de parto na água, geralmente é super tranquilo. O neném nasce e pensa, ele tava numa bolha de água. É, Se você deixar o neném ali, ele fica tranquilo. Acho que quando ele tem quando ele tem um contato com o ar, é que, É que aí ele puxa a primeira vez e aí é que ele respira, mas se Foi você isso que eu deixar pensei. ele ali... Tipo assim, na hora que ele entrou em contato com o ar. Só que ele vai direto pra água, né? Então, Sim. como vai direto, é isso que eu tô Por isso que imaginando a aqui, água vai precisa direto ser pra água. quentinha. Aí só não poderia sair e depois voltar pra água, né? Porque aí que ele já deu o primeiro respiro. Não, ele pode, né? Nem sabem nadar, acho que até 6 meses. Se você Ah, é? jogar uma criança na Eu não- água, ela eu não sai sei se nadando. Tá brincando. Sério, você Não me jogar na água. Falta isso. Falta isso, Jogar né? na água. Sério? Sério, Vocês crianças sabem nadar. Olha só. Pensa que era o ambiente natural delas, né, gente? De Uhum. estar ali dentro de Sim. uma bolsa. Eu A já gente vi uns perde. vídeos no YouTube de uns japonesinhos. É. Tinha bebezinho assim, começa a nadar. Gente, então, se vocês caramba. procurarem vídeo de natação, É, às vezes dá até uma agonia, porque os professores jogam a criança Solta ali. a criança, ela vai. Sobe, nada, Só, né? tranquilo. olha só. Então, desde pequenininho já dá pra colocar criança na natação, né? Já pra ir aprender. Sim, Legal. mas assim, rola muito uma ilusão, né? Assim, Uhum. o parto humanizado é o parto na água, é o parto na banheira, é o parto com luzinha, é o Sim. parto em casa. E na verdade não é isso, sabe? Quando a gente fala sobre parto humanizado, a gente tá falando sobre assistência, sobre essa mulher ter a melhor assistência que ela pode. Sim. Então ela ter uma preparação para ir para esse parto, ela ter um atendimento adequado, ela não receber um monte de intervenção sem necessidade, ela conseguir consentir. Você aceita que seja feito tal procedimento Perfeito. ou não? Existe Nesse sentido. existe a possibilidade dela ir para fazer o parto humanizado, não aceitar intervenções que não sejam absolutamente necessárias e de repente precisar fazer cesárea ou não? Com certeza. Acontece. A cesárea, ela não é desumanizada, gente. Perfeito. Lembra no começo desse podcast, eu falei pra vocês, tipo, 15% dos partos precisam ser uma cesárea. Sim. Então a gente já contei com 15% de cesáreas que vão salvar a mãe ou a criança ou os dois. Tá. Então pode ser necessário. E tem também o fato das mulheres que por questões sociais não querem. E eu acho muito que a gente tem que respeitar, né? Claro. Obviamente a gente faz um trabalho de informar essa mulher, passar pra ela o que é melhor pra ela, o que é melhor pro filho dela. Mas ninguém pode decidir além dela, né? Então, Perfeito. quem somos nós pra forçar uma mulher pra passar por um trabalho de parto sendo que ela não quer, tem medo? Verdade.
Isso pode causar traumas, né, nas mulheres. Exatamente. Então, Eu pergunto porque no caso da minha esposa foi mais ou menos assim, né? Nascer Ana Catarina. E ela foi preparada para fazer um parto natural, né? Só que aí a nenê estava invertida. E tinha micômio também, né? Que é as fezes do nenê dentro da barriga, né? E aí, nesse caso, aí a doula não conseguiu chegar naquele momento e o médico falou que precisaria ser feita cesárea. Aí, nesse caso, sim, são casos assim, Gregório, que eles realmente precisam ser individualizados. O mecônio não é uma indicação de cesárea absoluta. Perfeito. Depende. Tá. A posição do bebê também não é uma indicação de cesárea absoluta. Não sei, obviamente, como foi o cenário ali. Mas precisa ser individualizado. Tá. Mas também tem como a gente fazer uma cesárea mais respeitosa, mais segura. Eu mesma atendi uma cesárea que o neném nasceu pela cesárea e foi direto pro colo da mãe. Coisas que a gente não vê, por exemplo. Verdade. Que é esse contato pele a pele, que é super importante. Verdade. Na primeira hora de vida. Deixar o ar-condicionado desligado, por exemplo. Da mesma forma que eu falei, a água da banheira precisa ser quente pro neném nascer. O ambiente também não pode ser gelado. E nós, profissionais do parto, a gente fica ali naquela sala fervendo, mas prezar pelo bebê, sabe? Então, manter o ar desligado, ligar uma música para essa mulher durante a cesárea dela, não apertar a barriga dela. Exato, ter condições realmente humanas, sabe? Transformar essa cirurgia, lembrar que apesar de ser uma cirurgia, um processo técnico, é um nascimento. É mesmo. Quando a gente fala em nascimento, se você pegar todos os mamíferos, gente, os bebês nascem e vão pra mãe. Não necessariamente no colo, mas a mãe lambe, a mãe cheira. Pô, já nasce muito mais inteligente que a gente, né? Sim, nasce e já vai mamar. É mesmo, o ser humano parece que é o mais... Demora demais pra se desenvolver, se né? O mais fizerem- frágil, mais assim... Sim, né? se a gente fizer uma cesárea em um macaco, um cachorro, dificilmente esses animais aceitam os filhotes. Não sei se vocês sabem dessa informação. Sim. De cesárea não aceita. Em que momento a gente começou a achar normal fazer tanta cesárea nos seres humanos? Sabe, óbvio, gente, que a gente tem inteligência, saber que é nosso filho e a gente vai criar amor, a gente vai criar afeto, óbvio. Nem todas as mães, né? Essa é outra questão. O amor maternal, né? Não é uma coisa tão natural quanto as pessoas pensam. Mas, no geral, a gente vai criar amor, lógico. Só que, falando de forma humana, a gente tá perdendo um costume, sabe? A gente vê muito... Eu vi esses dias na internet uma foto que eu achei horrorosa. E eu entrei nos comentários, era só assim, ai que engraçado, ai que bonitinho. Como era essa foto? Uma cesárea tinha acabado de acontecer, o médico segurando o neném pela perninha, o neném de ponta cabeça fazendo xixi. Tipo, era uma foto engraçadinha, sabe? Só que... O que tem de normal nessa foto? Tirar a criança, segurar de ponta cabeça, deixar fazer xixi ali, sabe? Rolou. A criança acabou de vir ao mundo. Exato. Verdade. Essa criança, ela não tem que nascer e ficar de ponta cabeça, ela não tem que apanhar no bumbum pra chorar, igual falavam antigamente. Verdade. Essa criança, ela só tem que nascer e ir pra mãe. Obviamente, em alguns casos, essa criança precisa nascer e ir direto pro pediatra, né? E é interessante cuidar, isso que você falou da criança, dos animais não aceitarem quando não é natural, quando é cesárea. Sim. Parece que tem uma, assim, entrando numa questão até filosófica aqui, mas a mãe e a criança estão passando por um momento de, assim, de, vamos dizer renascimento, de um sofrimento, assim, uma superação junto ali. Sim. Então faz um vínculo, parece muito forte nesse sentido, é isso, né? Você está coberto de razão. A gente fala que o parto é o primeiro impacto que o ser humano sofre. Pensa, a gente tá lá quentinho na barriga da nossa mãe, a gente só ouve o batimento cardíaco e a voz da nossa mãe, do nosso pai. Num cenário bom, né? Sim. Mas a gente tá quentinho, tranquilo, a gente não precisa respirar, a gente come pelos nutrientes que a gente recebe. Então, assim, a gente tá confortável. De repente, a gente começa a sentir um negócio pressionando a gente
A gente Sai nasce, daí. E já é aquele bololô, Ação de luz no despejo. rosto, Ação de despejo. uma ordem de despejo mesmo. Coercitivo. Oficial de justiça. O próprio corpo vai saindo. Sai daqui, garoto. Já era. Exatamente isso. A dona oficial de justiça. Isso que dá pra fazer direito, viu? Cara, isso que dá pra fazer direito. Então, assim, já vem esse impacto, né? A Nossa, gente é já verdade. tem esse impacto. Então, no momento que a gente coloca essa criança no colo da mãe, coloca essa criança pra mamar nessa primeira hora, e não vai ser Verdade. aquela mamada de 1 hora. Ele vai pegar um pouquinho ali do colostro, que é esse primeiro leite, que é um leite um pouco mais denso, mais amarelo, em menor quantidade, mas que a gente chama até de a primeira vacina. Vacina. A primeira é vacina verdade, da eu vi. criança. Todos os anticorpos. Inclusive, nesse momento, os recém-nascidos, eles não enxergam bem. Sim. Eles enxergam até meio em preto e branco e bem embaçado. Só que nesse momento que a mãe tá amamentando, essa distância do seio no rosto, a gente chama de imprinting, que é essa criança reconhecer A mãe. a mãe e a mãe conhecer já a ouvi. criança e começa aí a criação de vínculo. Que legal. Então o parto normal também tem essa questão da criação de vínculo, né? Que legal. Da maternidade, do neném, criar essa relação. E no caso, por exemplo, nosso, lá da nossa filha, quando nasceu, que precisou cesárea, eles pegaram e levaram para limpar, para tirar, e só depois é que levou para o colo da mãe. Então, o ideal é já nascer. Seria legal se conseguisse falar com os, se não tiver, se a doula não conseguir acompanhar, ou se não tiver, deixar isso daí já falado para os médicos que estiverem fazendo, né? Exato. O que a gente faz, Gregório? No meu atendimento, né, de pré-parto, então, vamos dizer um pré-natal com doula. Como que funciona, né, esse pré-natal com a doula? A gente ensina essa mulher que é trabalho de parto, como ele acontece, quais intervenções podem ocorrer, Legal. como o acompanhante, então o pai, o marido, a mãe, a avó, a pessoa que for acompanhar, como essa pessoa pode ajudar, pode ser útil. E um dos processos que a gente faz antes do parto é preparar um plano de parto. Tá. Esse plano de parto ele é um documento. Ele infelizmente não tem uma validade formal, então assim, o hospital pode aceitar ou não. Perfeito. Mas obviamente se a gente está falando de um hospital que tem uma assistência humanizada, adequada, ele vai aceitar. E é um E é onde documento válido assim, é uma manifestação de vontade Uma da manifestação gestante. de vontade da gestante. Legal. Então ali ela vai colocar o que ela deseja. E também a gente faz uma parte da recepção do recém-nascido, onde a gente fala sobre contato pele a pele, amamentação na primeira hora, sobre as intervenções do recém-nascido. Então, o recém-nascido ele nasce, ele já recebe um colírio, já recebe 2 injeções. O que é aquilo? Para que serve? Todos os bebês precisam ou não? Quando aplicar ou não? São coisas que a gente discute antes do parto e essa mulher já chega preparada. A ideia da doula além do trabalho de parto. A gente fala doula, geralmente a primeira ideia que vem na cabeça da pessoa é a riponga, né, ali no parto, fazendo massagem e tal. E ainda bem que existem as doulas holísticas, que a gente fala assim, né? Que usam aí óleos essenciais, a gente usa também, mas que usam mesmo, fazem aquela aromaterapia, fazem rituais, né? Ritual de bênçãos e etc. Existe uma parcela da sociedade que precisa desse atendimento, mas também existem as doulas mais técnicas, como eu, que a gente não faz um trabalho técnico, mas a gente entende a parte técnica. Então a gente prepara elas para vivenciar esse momento. E o plano de parto é onde a gente escreve tudo isso. Então é bom ver assim que cada gestante vai escolher a doula que mais assim se identifica, né? Com certeza. Precisa ter doula para todas as mulheres, para as mulheres que são mais holísticas, para as mulheres que são mais técnicas, para as mulheres que querem uma doula que fique também no pós-parto, que ajudem. Deve se sentir bem com você, né? Sim, eu até disponho uma conversa gratuita com a mulher, a minha primeira conversa com ela, para ela me conhecer. Porque eu acho muito importante você se identificar com a sua doula. Você olhar para a sua doula e falar, cara, eu me sinto segura com ela, eu me sinto à vontade com ela. Eu vou ver essa mulher pelada no trabalho de parto, né? Sim. Ela vai estar numa situação vulnerável. Então precisa ser alguém que ela se sinta à vontade, que ela se identifique. Ô Laura, você comentou aí, eu achei bem interessante agora, até uma questão de direito.
dessa questão do abandono afetivo depois que a criança nasce. Você falou, né, que muitas mulheres, sei lá, às vezes amam, deixam, não amam, rejeitam. Como é que funciona isso? Por que elas rejeitam a criança? Gente, se a gente for falar assim, isso é um aspecto filosófico, tá? A gente fala sobre amor maternal. A mulher nasce pra ser mãe. Nossa, toda mulher tem que ser mãe. Porque a mulher, ela vira mulher mesmo quando ela é mãe. Quantas vezes a gente ouve isso, né? O quão enraizado é isso. Só que a verdade verdadeira é que a relação com o filho também é uma relação construída. São relações humanas, sabe? São relações de afinidade. Então, não necessariamente uma mulher vai engravidar e vai amar essa criança. Perfeito. Não necessariamente uma mulher vai parir, vai olhar essa criança e falar: meu Deus, amo essa criança, é meu filho. Perfeito. Isso tem que ser muito individualizado, tá? E o parto reforça isso. E o parto ajuda muito nesse aspecto, o aspecto emocional e também, gente, os 3 primeiros meses de gestação. De pós-gestação, né? Que a gente chama de esterogestação, que são os 3 primeiros meses de vida da criança. É um momento ali que a criança sofreu um impacto, que a gente falou, de nascer e tal. Então, você deixar essa criança mais próxima, a gente fala assim, você fica pegando essa criança no colo, ela vai ser mimada. Gente, é uma criança, sabe? Ela precisa de carinho, ela precisa criar esse vínculo, a mãe precisa criar esse vínculo, e é uma coisa natural. Então a gente precisa parar, sabe? De achar que toda mulher nasceu pra ser mãe, que toda mulher ama o filho mais que tudo. Isso é uma construção e, obviamente, o parto, parir, ter um trabalho de parto, ter essa criança direto no colo, é uma coisa que vai ajudar muito nesse processo. Até tipo assim, imagine, a mulher engravidou de um estupro, por exemplo. Como é que ela vai criar um amor pra essa criança, né? Sim. Aí ela decide não abortar, que seria o direito dela abortar. Sim. Aí ela decide não abortar porque ela não quer arriscar a própria vida. Eu imagino que é muito difícil também, né? Sim. Você amar uma criança desse jeito. São vários verdade. aspectos, gente. Tem mulher que engravida querendo, sabe? Planeja tudo. E aí engravida e tem uma frustração muito grande por falar: meu Deus, eu tenho um neném na minha barriga e eu não sinto nada. E tá tudo bem, sabe? Você não viu a criança, você não sentiu. São vários aspectos, sabe? É muito difícil a gente precisa sempre individualizar. Quando a gente fala de parto, maternidade, amamentação, todas essas questões a gente precisa individualizar. Verdade. A gente precisa olhar para aquela mulher, a gente precisa olhar para o contexto que ela está inserida, para como é a vida dela, para como é o parceiro Como dela. a relação com o parceiro, Faz é muito verdade. sentido. Tudo isso. E eu entendo perfeitamente essa questão do parto ajudar nesse sentido de formar o vínculo, porque se a gente parar para pensar, se a gente tem a gente passa a ter afinidade com uma pessoa, passa a ter um vínculo muito forte depois que passa uma dificuldade muito grande junto com uma outra pessoa, né? Assim, E outra curiosidade, a ocitocina, que é o hormônio que gera as contrações, que é o hormônio do parto, é o mesmo hormônio que a gente libera quando a gente está muito apaixonado, quando a gente tem um orgasmo. Então, assim, é o hormônio do amor. A gente chama a ocitocina de hormônio do amor. E é um hormônio que conduz o parto, né? Então, é um momento de amor mesmo, é um momento de criação de vínculo. Quer dizer que todas as mulheres que têm um parto normal vão amar aquela criança na hora? Não necessariamente, né, gente? A gente precisa realmente individualizar. E aí a gente entra muito numa questão de tirar esse peso da mulher, sabe? Porque tem mulheres que se sentem culpadas. A gente viu aí até a propaganda do Boticário, que deu o que falar, né, de a culpa materna. E aí a gente entra em várias questões, tipo, é até extenso esse assunto, mas qual a origem da culpa materna, né? Será que é realmente uma culpa ou será que é porque a sociedade não permite que aquela mulher viva, que ela merece viver como ela deveria viver? Então, a gente entra em vários aspectos. Sim. Mas é isso, sabe? Tirar a responsabilidade da mulher, que ela tem que amar, que ela tem que ser mãe, que ela tem que amamentar, que ela tem que parir, que ela não pode fazer uma cesárea. Tirar o julgamento e individualizar. Olhar para cada mulher de forma individualizada, qual é o contexto que ela está inserida, o que ela deseja, qual é o sonho dela, qual a condição que ela tem, onde ela vai ser atendida, onde ela pode ser atendida. Tudo isso influencia. Legal, construir aos poucos. Construir com essa mulher. Então, o nosso trabalho de doula, ele é legal e a parte mais importante é realmente antes do parto, sabe? Legal. Que é onde a gente constrói. Constrói a expectativa dessa mulher. O meu sonho é parir na banheira. Mas você sabe para que serve a banheira? Você sabe como usa a banheira?
Ah, o meu sonho é ter um parto em casa. Mas quais são as suas condições? Quem é a sua equipe? Perfeito. Então, tudo isso precisa ser individualizado. Eu queria voltar a perguntar na questão que eu falei de quando o bebê nasce, quando o bebê está numa posição inadequada ali para parir. Como que resolve isso? Se for assim, não sem ser na questão, claro, de fazer cesárea. Por exemplo, a criança está de ponta cabeça. Vamos lá. Quer dizer, de ponta cabeça é a posição certa. Ela está de pé, na verdade, né? Vamos falar das posições do bebê dentro do útero. Pélvico é um bebê que está com o pezinho para baixo ou o bumbum para baixo. Pélvico. Acho que é esse o termo. Transverso é um bebê que tá de assim na barriga. Tá. Geralmente são bebês prematuros, tá? Então são transversos. Tá. E bebês cefálicos são bebês que estão virados de cabeça para baixo. Que posição certa? A posição cefálica é a melhor. Ela não é necessariamente certa. Ah, é? Tá? Não tem... Pode nascer de outra forma? A gente vai chegar nessa parte, mas pode. Interessante. Então, o bebê que tá de cabeça para baixo é mais fácil de nascer. Por que a gente fala que é mais fácil? O tamanho da estrutura da cabeça é o tamanho certinho para passar na pelve, o empurrão, a contração, tudo isso ajuda, tá? O neném, ele não desce assim, né? Ele gira e sai. Então, estar de cabeça para baixo ajuda. Bebês transversos, geralmente são bebês recém-nascidos, bebês prematuros, tá? Menorzinhos, que conseguem ficar transversos, só nascem de cesárea. Bebês pélvicos, né, que é uma coisa que pega muito aqui. O que acontece? Um bebê pélvico pode nascer de parto normal? Pode. É possível, tá? Porém, primeiro parto normal. Geralmente é um parto mais demorado, a pelve demora um pouco mais para dilatar. Então é um parto mais demorado. O encaixe desse neném pode acabar ali atrapalhando um pouco. E como a gente tem muito mais parto cefálico do que parto pélvico, os médicos estão mais acostumados a intervir num parto de um bebê cefálico. Então, se precisa fazer uma manobra, o médico já fez 200 vezes aquela manobra. Num parto pélvico, ele não fez tantas vezes as manobras que são necessárias. Por isso, a equipe também fica mais insegura, tá? Obviamente, os riscos também são maiores de a cabeça nascer por último, tá? Existe esse risco, ele é real, e por isso você precisa ter uma equipe que tenha experiência, né? Que já tenha assistido partos pélvicos para dar assistência. Eu vi num vídeo uma mulher uma vez girando, dá? Sim. Dá pra... Aí quais são... Barriga, já viu? Quais são as opções? Isso chama versão cefálica externa, VCE, que é realmente o médico fazer um procedimento ali externo de virar esse bebê. Funciona? Geralmente sim, mas tem uma taxa de bebês que, apesar de ter virado, desviram. Mas isso é uma coisa muito difícil de fazer? Ou é só algumas pessoas que sabem? É uma coisa que poucos médicos fazem. Tá. É bem difícil, assim, você encontrar um médico que faça, um médico que tenha segurança de fazer, sabe? Entendi. Porque a gente vem de um contexto, gente, o que aconteceu? Os partos eram em casa, e aí eles foram para o ambiente hospitalar, e nesse momento que eles foram para o ambiente hospitalar, acabou o protagonismo da mulher. Tanto que a gente fala muito assim pra mulher, ai, que médico que fez seu parto? Poxa, quem fez o parto foi a mulher, o corpo dela, sabe? A dor dela, ela que ficou ali sofrendo. E aí vem falar que o médico fez o parto, sendo que o médico só segurou o neném. Então, assim, o fato de ter ido pro ambiente hospitalar, a gente criou muito a ideia de que a cesárea é mais segura, existe essa ideia. E uma insegurança no padrão de atendimento de parto normal. Então, um parto de bebê pélvico tem que ser uma equipe bem segura, sabe? Entendi. Que já tenha feito tal, para que faça com segurança. Acontece em plantão? Acontece, mas é difícil. Entendi. Ontem mesmo eu tô com uma gestante que tá de 35 semanas e o bebê dela tá pélvico. E quais foram as opções que eu dei para ela, né? Falando um pouquinho sobre o que a gente pode fazer. A primeira opção que eu dei foi dela fazer exercícios de spinning babies. Então, são exercícios que aumentam a amplitude do útero, aumentam um pouquinho o útero e permitem que esse bebê consiga girar. Então, a gente pode fazer esse exercício com ela. Existe acupuntura para ajudar o bebê a virar também, que são coisas naturais. Tá. Caso não funcione, com 37 semanas é bom que essa gestante procure um médico especializado. E aí, aqui na região, por incrível que pareça, ou ela vai fazer com um médico particular, ela tem plano de saúde, mas ela não vai conseguir,
Então, ou ela vai pagar a parte e fazer, não é um procedimento barato, ou ela vai pro SUS em outra cidade aqui próximo, que eu acho que é melhor não citar o hospital, tá? Sim. Mas a gente sabe que dentro desse hospital tem uma médica que faz essa VCE. Então aí ela vai precisar se deslocar e aí faz o procedimento, obviamente se ela quiser. Pode acontecer também de desvirar e depois virar de novo, né? Pode, Assim, pode acontecer desse bebê virar sozinho até a hora do parto. Pode acontecer dele virar e desvirar. Que foi em questão de 2 horas da Ludmilla, da minha esposa, que virou. Assim, estava normal, depois, 2 horas depois estava... Pode acontecer, e aí assim, se é antes do parto, bem antes, né? Igual agora, 35 semanas a gente sabe que tá pélvico. A gente consegue intervir, fazer esses exercícios. Se é no parto, aí vai muito da assistência, né? Como que o médico vai conduzir, se ele vai topar fazer um parto pélvico ou não. E aí depende, gente. Falando assim, em geral, num plantão, uma gestante que vai para um plantão, dificilmente ela consegue ter um parto pélvico se for primeiro parto normal. Se for segundo, terceiro, aí lembra, a gente já dilata mais rápido e tal. E aí pode ser que o impacto seja menor e a equipe aceite. Mas precisa individualizar. Entendi. Olá, eu, assim, voltando ao caso da minha irmã, Sim. ela, nas 3 crianças que ela teve, eu sempre acompanhei ela, né, pra fazer exames e tudo mais. Eu queria saber o que é o pré-natal. É a mesma coisa que você vai fazer? É o mesmo atendimento? Não. O pré-natal com a doula é basicamente você aprender sobre trabalho de parto, amamentação, como acontece, etc. O pré-natal com um médico ou na unidade básica de saúde, que vai ser feito por uma enfermeira, ou por uma enfermeira obstétrica, que também pode fazer pré-natal, é onde eles vão cuidar dos aspectos técnicos. Então, como está a saúde dessa gestante, se ela é de risco ou se ela é de risco habitual. É legal a gente lembrar que não existe uma gravidez sem risco. Ou ela é de risco habitual, que é o normal, né? Ou ela é uma gravidez de alto risco. Então, no pré-natal, a gestante identifica isso, se ela está no risco habitual ou se ela é de risco alto risco, vai fazer exames, vai fazer ultrassom, enfim, todos os exames técnicos. Ela faz durante toda a gestação, esse pré-natal. Durante toda a gestação. E aí, no começo é menos frequente, da metade para gestação, da gestação para frente vai ficando mais frequente, até que no final mesmo da gestação, uma gestante que chega ali a 40 semanas, geralmente ela vai para o hospital a cada 48 horas, 72 horas, para fazer um exame ali, ver como estão os batimentos do bebê, como está a movimentação desse bebê, se está tudo bem, para manter essa gestação. Lembrando que se cheguei em 40 semanas, 41 semanas, 42 semanas, meu bebê não nasceu, precisa ser uma cesárea? Não. Precisa adiantar esse trabalho de parto. Então a gente pode fazer esse corpo funcionar mecanicamente, né? Induzir, que a gente chama de indução do trabalho de parto, fazer esse corpo trabalhar. Sim. Ou realmente precisar ser uma cesárea. E aí a gente precisa individualizar. Pô, e recentemente teve lá na nossa família uma infelicidade, né? Uma parente nossa estava grávida de gêmeos e ela sofreu um aborto espontâneo. O que leva uma mulher a sofrer um aborto espontâneo? Olha, gente, várias questões, mas falando um dado que muita gente não sabe, mas é muito comum, 25% das mulheres acabam perdendo a gestação. 25%? 25%. Caramba. É um número bem alto. Alto. Geralmente ali no primeiro trimestre, tá? Caramba. Só que na obstetrícia tem muitas coisas que são inexplicáveis, difíceis de explicar, difícil de achar um porquê. Então, por que as mulheres perdem? Muitas gestações são perdidas sem nenhuma explicação, Gui. Caramba. Infelizmente, muitas. E aí, né, quando se torna um aborto de repetição, é quando os médicos realmente vão pedir exames e começar a ver o que está acontecendo. Mas, no geral, não tem explicação. E é comum, né? Se a gente está falando aí de 25%, um quarto das gestações, infelizmente... Um quarto, a cada 4, acabam se perdendo, infelizmente. E, bom, agora um fato curioso que eu vi que você postou também, é a questão, tipo assim, a mulher teve um bebê e quanto tempo ela tem até se recuperar, porque geralmente o pessoal a mulher já tem o filho e o homem já
quer ter relação sexual com ela, não sei. Não pode, né? Não pode. A gente fala aí de uma média de 40 dias 40 de dias. resguardo. E aí não é só relação sexual, é essa mulher se resguardar mesmo. Porque Tem... o útero, no tamanho normal, Sim. ele é o tamanho de uma pera. Tá. Caramba. O tamanho da barriga da mulher é o tamanho que tá aquele útero. Nossa. Então, assim, pensem que além desse útero crescer gigantesco, muito em relação ao tamanho original, ele também empurrou os órgãos dela lá dentro. Sim. Também mexeu na postura dela, mexeu na coluna dela. Nossa. Enfim, Tem a questão do atingiu abdômen, né? Exato. Que desloca, às vezes, os músculos e tal. a distensão abdominal, distensão ali na parte da pelve, que pode gerar questão de urina, escape de urina e tal. Então, são vários aspectos. Aquele corpo, ele precisa retornar ao normal de várias formas, não só o canal onde o bebê passou. Então, esses 40 dias são para a mulher se resguardar, se recuperar. Regenerar. Ela tá no puerpério, que também é um momento que é super delicado. A gente fala aí, em uma média também de 25% das mulheres podem apresentar depressão pós-parto, sabe? Sim. É bem grave. Também É bem grave. Um volume grande. O que acontece? Rolou uma queda hormonal ali, com a saída daquele bebê, o final da gestação. Então, essa depressão pós-parto, ela não é só pela adaptação com o bebê, pela falta de sono que rola, né, da criança precisar mamar no começo, pela falta de contato com o marido, porque a relação sexual é uma relação humana que faz bem, e, enfim. São várias questões que aquela mulher está enfrentando nesse primeiro momento pós-parto. Então, é um momento muito delicado. É um momento que o companheiro ele precisa ser um companheiro mesmo e entender que aquela mulher está num processo de recuperação, Sim. sabe? E independente da via de parto. Uma mulher que tem uma cesárea, ela vai ter um pós-cirúrgico. Uma mulher que não teve, ela vai ter um puerpério, que não é fácil. É um recém-nascido, é um novo corpo, porque impactou aquele corpo, mudou, mexe com a autoestima da mulher, né? A gente vê aí o corpo padrão e você acabou de parir, a sua barriga não tá geralmente como era, pode ter aparecido estrias, Sim. enfim, várias questões. Então, é um momento bem delicado que a gente precisa ficar atento a esse resguardo. E a questão da, assim, para uma mulher que está em dúvida nessa questão, para a questão com medo da questão da dor. Tá. Não sei se normalmente elas já chegam decididas assim para você, mas como que você explicaria para elas a questão que ela vai ter que passar pela dor, pelo sofrimento, mas é melhor que seja? Gregório, a gente procura não ver a dor do parto como uma dor de sofrimento. Tá. A dor ela é inevitável, o sofrimento ele é opcional. Eu gosto muito de usar essa frase. Entendi. A gente tem muito enraizado na sociedade que a dor do parto é a maior dor. E aí tem um negócio absurdo na internet que a dor do parto é a mesma que 30 ossos quebrando ao mesmo tempo. Quem vai querer parir? Né? Então, assim, quando a mulher chega pra mim e fala, Lara, eu tenho muito medo da dor do parto, né? A gente traz aí todo o resto do parto. Então, os benefícios do parto. Legal. Existem formas da gente amenizar essa dor. Então, assim, o meu trabalho como doula também é fornecer métodos naturais de alívio para dor. Legal. Quais? Óleo essencial, massagem. A música. A música, que é a musicoterapia, cromoterapia, que é uma terapia da luz. Então, a luz também assim, influencia. A gente põe uma luz vermelha, ela aumenta a ansiedade, ela aumenta a intensidade. A gente põe uma luz azul, verde, ela reduz essa ansiedade, traz uma calma. Então, assim, existem métodos. Quer dizer que não vai doer? Não. Sim. Vai doer. É um trabalho de parto, vai passar um neném, vai rolar uma dilatação do colo do útero. O que muda é como essa mulher olha para esse processo. Então, quando ela sabe, a minha contração vai acontecer assim no começo, e no meio vai ser assim, e eu vou saber que eu tô em trabalho de parto ativo quando essa dor estiver assim, e no expulsivo a dor é assim, ela vai preparada. Então, a forma como ela enxerga é diferente do susto. De estar em casa e, nossa,
Nossa, que dor, começou. Tô em trabalho de parto, preciso correr pro hospital, sabe? Então, é preparar mesmo. É não mentir, falar, não, nem dói tanto assim. Mentira, dói. Só que a gente consegue ajudar essa mulher. Entendi. E, obviamente, se ela chegar ali no linear de dor dela, no máximo, existe a opção da analgesia que a gente conversou, que também tira essa dor. Se chegar uma mulher pra mim e falar, Lara, eu não quero sentir dor, eu tenho pavor, se eu sentir dor, eu vou desistir. Pode ser que a gente consiga conduzir esse parto totalmente com analgesia, por exemplo. Entendi. E inibe a dor? Inibe a dor e não inibe a contração. Ah, tá. É comum? Não, mas pode acontecer com uma equipe boa, né? Com um médico ali acompanhando, uma enfermeira obstétrica acompanhando, enfim, a gente pode atingir. Então, é um aspecto psicológico bastante a dor e o meu trabalho também é esse. Tem mulheres que falam que gostaram de ouvir da minha boca que era mais uma, que ia passar. Às vezes o meu trabalho é só lembrar essa mulher. Olha, essa também vai passar. Essa dor também vai passar, é mais uma. Mas cada uma que passa, o seu filho tá mais perto. Esse processo é dolorido, mas no final dele, seu filho vai estar com você. Então a gente trabalha bastante o aspecto emocional com elas também. A preparação para encarar, já saber como essa dor vai vir. Tudo isso pode amenizar esse sentimento. E esse é o principal obstáculo para as mães, para as gestantes, é a questão da dor? Tem outras questões assim que elas ficam muito temerosas de fazer um parto natural? Olha, pelo que eu vejo com as minhas gestantes, não é a dor o maior impeditivo, sabe? Acho que como ela é atendida no hospital influencia muito. Então, se a gente chega num plantão e é um plantão intervencionista, sabe? Vão oferecer várias coisas para adiantar. Que nem a gente tava falando da bolsa, né? Romper o líquido e tal. Não necessariamente a bolsa precisa romper. Lembra, trabalho de parto é contração ritmada. Então, essa bolsa pode romper ou não antes do trabalho de parto. Às vezes a gestante está no hospital com a bolsa íntegra e o médico oferece romper para adiantar o trabalho de parto, sendo que não existe uma evidência científica disso. Então, a gente entra nesse aspecto, sabe? Também do atendimento lá do hospital. O atendimento do hospital acho que influencia muito. O acompanhante. Então, a diferença de uma mulher que tá com um acompanhante ali que tá falando, amor, você vai conseguir, lembra que eu tô do seu lado, a gente vai fazer isso junto, e um pai que tá vendo ali o momento, e uma gestante que tem um acompanhante que fala assim, por que você não faz cesárea logo? Ou aquela família que fala assim, nossa, você tá esperando o neném nascer, você tá segurando o neném, viu? O neném morre nessa hora. Então, assim, a família, eu acho que é um grande... A minha maior dificuldade. Eu falar pra gestante assim, olha, tá tudo bem, você tá indo no hospital aí a cada 72 horas, fazendo exame, você tá vendo que seu bebê tá bem e você pode aguardar o tempo dele. E uma mãe que liga pra ela todo dia e fala assim, nossa, não nasceu ainda, esse neném vai morrer dentro de você. Então acho que essa acaba sendo a minha maior dificuldade. Eu tenho um conhecido que a esposa dele fez o parto em casa. Né? Esse é o que chama humanizado? É fazer em casa? Não, esse é um parto domiciliar. Domiciliar. O parto humanizado, gente, ele não é um tipo de parto. Você não pode ligar no hospital e falar, vocês fazem parto humanizado? Entendi. O parto humanizado é assistência. Essa mulher ter atenção, essa mulher conseguir consentir no que está acontecendo com ela. O parto natural com esse atendimento seria um parto humanizado. Humanizado é ter atenção como... Ou uma cesárea pode ser humanizada. Se a assistência é boa. Entendi. Sabe? Tanto que eu não gosto muito desse termo parto humanizado, porque a gente fala parto humanizado, as pessoas associam muito a doula riponga, do parto normal a todo custo, parir em casa, sabe? E na verdade a gente tá falando de uma assistência adequada. Trazer a humanização de volta, transformar aquele momento num momento humano, numa recepção de um bebê, num ritual. E esse parto domiciliar você faz também? Atendo também, só que como acontece, né? O parto domiciliar ele tem que ser feito por pelo menos 2 enfermeiras obstétricas. Elas são as profissionais da saúde. Parto domiciliar não é um negócio tipo, resolvi parir em casa, vou esperar meu bebê nascer, vou pegar ele aqui e depois vou pro hospital. Não é isso. O parto domiciliar ele tem que ser planejado. E aí, quais são os profissionais? 2 enfermeiras obstétricas
que cuidam da parte técnica. Então, elas olham a dilatação da mulher, elas olham o batimento cardíaco do bebê, Perfeito. elas recebem o bebê, fazem os procedimentos ali quando o neném nasce. E a doula, que entra com um aspecto emocional, a gente olha para o ambiente. Então, como tá o quarto dessa mulher? Tá adequado? Como tá o banheiro dessa mulher? Tá adequado? A água tá quente? A água tá gelada? O que essa mulher precisa? Ela precisa de uma água? Enfim, a gente então, olha para a mulher. Três então, profissionais para ser uma coisa segura. É o assim, adequado. Legal. Né? 2 enfermeiras obstétricas, lembrando que médicos obstetras não atendem parto domiciliar, Não apenas enfermeiras A obstétricas. gente tava falando Imagina o disso. custo também se atendesse, né? O Sim. custo, é verdade. Seria um absurdo. E a gente tava falando antes também dessa questão do. Parece uma desvalorização assim, em relação a ser enfermeiro e não médico, né? Dá pra Sim, fazer o é parto, bem mas na triste. verdade a enfermeira tem esse preparo. Tem né? esse respaldo. A gente tem aí 3 profissionais que podem fazer partos. E Tá. eu gosto muito de pôr entre aspas, porque eu gosto de lembrar que Tá. quem faz parto é a mulher, né? Ah, O tá. protagonismo é sempre da mulher. Mas a gente falando aí sobre enfermeira, médico e doula, né? Vamos falar um pouquinho da diferença. Uhum. Médico obstetra Tá. é aquele profissional que ele pode inclusive fazer uma cesárea, caso seja necessário. Ele não atende parto domiciliar, então ele atende dentro do ambiente hospitalar, tá? Não Perfeito, pode nem cobrir, ser backup de enfermeira, não existe. Ah, Médico é ambiente hospitalar. perfeito. Enfermeiras obstétricas, elas podem tanto atender parto domiciliar em dupla, quanto atender hospitalar também. Hoje em dia, é muito comum que as enfermeiras obstétricas cuidem dos centros obstétricos dos hospitais. Tá. Então, quando você chega, geralmente é uma enfermeira obstétrica que vai te atender, e não um médico. Ah, tá. E aí rola muito um negócio tipo, nossa, tô sendo atendida por uma enfermeira e não por um médico, que absurdo. Mas as enfermeiras obstétricas, elas são preparadas para isso. São 2 opções, ou 5 anos de faculdade de enfermagem e 2 anos de pós em obstetrícia, 5 anos de faculdade de para fazer enfermagem, né? Só pra fazer mais enfermagem. 2 de especialização, ou um curso da USP que é de obstetrícia mesmo, que você sai de lá obstetriz, são 5 anos. Isso. Então é super seguro confiar nesses profissionais, né? Verdade. Super seguro. Verdade. E aí a gente encontra elas em todos os cenários. No parto domiciliar, no parto hospitalar, no pré-natal, pode ser feito pré-natal com enfermeira. Perfeito. E infelizmente, né, a gente tem muito essa ideia de nossa, médico, teria que ser o médico. Verdade. mas na verdade não. O médico mais ele é estritamente necessário para cesárea. Pra Que é cesárea. uma operação Exato. cirúrgica. Exato. Tá bom. Mas eu mesma já acompanhei partos domiciliares com enfermeiras que são maravilhosas Legal. aqui na região. Que joia. Então, super confiável. Se você tiver, por exemplo, no hospital um dia, auxiliando lá a gestante, e tiver uma ocorrência no outro, como é que você faz nessa situação? Eu tenho backups. Eu tenho doulas que atendem comigo, né? Então, Legal. caso eu precise me ausentar, outra menina vai no meu lugar e eu também sou doula de outras, backup de outras doulas. Uhum. Mas a gente constrói uma agenda que a gente diminui esse risco. Então, por mês, eu consigo pegar de 4 a 5 partos. Apenas. Legal. É uma agenda um pouco menor, um pouco mais restrita, mas porque a gente precisa ficar à disposição aí essas 5 semanas, né? Perfeito. Então é isso, não pode viajar pra longe, né? É mesmo. Pra viajar a gente tem que realmente fechar a agenda ou deixar a família preparada que vai ser atendida por um backup, sabe? E independente do seu humor, da sua forma, você tem que chegar lá Tem para que dar chegar. apoio E para a pessoa. Pra Independente deixar do meu humor do dia, Legal. E uma pode coisa- ser um domingo à noite, pode ser o dia do meu aniversário, que inclusive tá chegando. Olha só. E tem gestante aí na agenda. Nossa, Então, é isso. Não tem dia, não tem hora, não tem é momento. muita dedicação, né? Tem que ter muita Verdade. dedicação e paciência. A gente tem bastante perguntas aí, né, Temos Gui? bastante perguntas Você quer... aqui. Começa a ver umas... Ó, vamos aí. lá. Eu vou colocar os áudios primeiro, que eu acho que fica bacana. Isso, tem... Ó, a Fernanda de Montemor, ela mandou uma pergunta pra você. 2 aí, aliás. O que ela acha também sobre a anestesia, né, durante o trabalho de parto? Tá. Essa questão da analgesia que eu tava falando pra vocês, que é a questão da anestesia do parto normal, né? Vamos chamar assim. Que é a analgesia que tira a dor, mas permite que a mulher tenha os movimentos.
Por que falam tanto sobre isso, né? Ah, a analgesia atrapalha o parto. Porque essa mulher, ela perde a sensibilidade, né? Então, ela pode acabar deixando de sentir a contração e esse parto precisar ser mais conduzido. O que isso significa? Lembra que eu falei que a força é uma coisa natural? A mulher sente a vontade de fazer força? Sim. Quando ela tá com analgesia, geralmente ela pode não sentir e aí esse parto precisa ser mais conduzido. Isso não é ruim, gente. Eu já vi analgesia salvar parto. Por quê? Aquela mulher, ela chegou num linear de dor tão alto, desesperador, que ela já não conseguia se entregar, deixar acontecer. Então, ao invés de abrir o corpo, fluir, deixar o trabalho de parto acontecer, ela estava se contraindo e com medo. E o parto também tem esse aspecto emocional de você estar relaxada, de você estar segura. Então, a analgesia pode ajudar. Legal. Pode salvar até um parto. Mas, como eu disse, a gente precisa individualizar. Então, nem sempre tomar uma analgesia muito cedo é bom, porque diminui essa contração e aí começa uma série de intervenções. Tomou uma analgesia, parou de vir contração, parou de sentir, aí já precisa pôr um sorinho para sentir um pouco mais, e aí já começa uma bola de neve. Então, a doula, inclusive, reduz a quantidade de analgesia que é usada. Isso é bem legal. Pensando no SUS, por exemplo, uma economia seria ter doulas no SUS. Porque a gente ajuda, a gente entra com uma intervenção natural, massagem, rebozo, que é o tecido para fazer massagem, óleo essencial, tudo isso ajuda e diminui a incidência de analgesia, mas se for necessário... Imagine se é uma mulher que tem problemas cardíacos, né? Com muita dor, ela pode chegar até em parada cardíaca. Pode. E assim, são vários aspectos, gente. A dor, ela pode atrapalhar emocionalmente mesmo, como foi esse caso que eu citei pra vocês. Então, eu não sou inimiga da analgesia. Acho que a gente tem que individualizar. Tem mulheres que vão poder tomar no começo, tá tudo bem. Tem mulheres que vão precisar tomar só no final. Tem mulheres que não vão precisar. A gente evita. A gente evita todo tipo de intervenção, mas a gente não é contra. Você coloca o outro aí, Greg? Tá tem um da minha esposa aqui, da Ludmilla. Ela tá perguntando aqui no Brasil. Ela mandou em áudio, Greg. Hã? Acho que ela mandou em áudio também. Tem em áudio também? O áudio é que é a pergunta dele. Vê aí. Isso. Oi, Lara, bom dia, tudo bom? Então, vou fazer uma pergunta aqui para você sobre plano de parto. Eu, no meu parto, tive, né, preenchi toda uma folha de plano de parto e o hospital recebeu, falou que ia considerar. Mas no momento lá, né, da correria, meu parto acabou tendo que ser cesárea e foi de última hora, né, porque rompeu a bolsa, mas tinha mecônio. E aí não respeitaram muito a parte, como eu fiquei muito sensibilizada, que eu queria muito parto normal, não respeitaram tudo, sabe? A golden hour, a parte de anestesia e eu perdi para guardar a placenta na correria também, né? No momento ali que é um momento muito diferente, né? Muito, como teve essa parte sensível para mim de não ter sido parto natural, não pedi tudo que eu queria, aguardar a placenta. Aí eu queria ver com você se, na sua experiência, assim, os hospitais respeitam essa parte do plano de parto, se pedem, como que funciona aqui em Campinas, principalmente, né? A parte de golden hour, episiotomia, tricotomia, a manobra de Klistler, sabe? Essa ruptura artificial da bolsa. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho disso, por favor. Ludmilla, né? Super informada, Ludmilla, hein? Então, bom, gente, o plano de parto eu disse pra vocês até no meio da nossa conversa que o hospital não é obrigado a aceitar. Mas, como doula, a gente sabe quais são os hospitais que têm um atendimento adequado, né? Um atendimento mais humanizado. Então, a tendência é que a gente direcione a gestante para hospitais onde o plano de parto dela vai ser valorizado. Legal. No caso da Ludmilla, aconteceu uma intercorrência e aí, assim, geralmente no plano de parto a gente tem uma parte assim, caso se transforme numa cesárea. Tá. E explica. O que eu falo sobre a validade do plano de parto? O hospital é obrigado a aceitar? Não. Mas é bem legal que o acompanhante esteja ciente e cobre, sabe? Olha, doutor, ela pediu pra guardar a placenta. Olha, doutor, a gente sabe que foi uma cesárea, mas será que a gente consegue manter a golden hour?
Porque por mais que a gente prepare um plano de parto, às vezes nesse caso virou uma intercorrência, teve que ser um negócio rápido, o médico não vai parar para ler aquela uma página. O que é Golden Hour para quem? Golden Hour é aquele momento após o parto, essa primeira hora de vida, onde cria o vínculo com a criança, onde a gente prioriza a amamentação. Então a gente cria certos protocolos. Nascer e vir direto pro colo da criança, a amamentação pelo menos na primeira meia hora de vida, se possível, se não na primeira uma hora, não deixar uma luz na cara da criança, deixar a criança quentinha, todos esses protocolos aí de Golden Hour, essa primeira hora. Mas para fazer o plano de parto valer mesmo, é bem importante que o acompanhante esteja ativo, sabe? Conheça aquele documento. Tanto que por isso eu chamo sempre os pais para participarem de todos os nossos encontros, ou quem vai ser o acompanhante, amiga, avó, o vô, o tio, seja lá quem for, mas que esse acompanhante participe da elaboração desse plano de parto e faça valer. Então, na hora, o médico falou, vai nascer, mas vai direto pro pediatra. Doutor, mas será que não tem como fazer valer a Golden Hour, contato pele a pele? Não tem como colocar? Doutor, será que não pode apagar a luz? Ter uma conduta ativa. Legal. Eu falo muito isso nos nossos encontros, gente. Hoje não tem como você ir forçar o hospital a dar esse atendimento humanizado, né? Não tem como. Nem se a doula for advogada. Não tem, nem se a doula for advogada, porque quando a gente fala de atendimento humanizado, a gente está falando sobre o profissional. Entendi. Não tem lei ainda, que é o que você estava falando, que ainda teria uma lei. Não tem. Assim, existe, obviamente, no conselho ali dos profissionais, no conselho de enfermagem, no conselho de medicina, uma conduta adequada. Tá. Só que a hora que é muito engraçado, porque a hora que a gente fala com um médico, as formações já ensinam a ser intervencionista. As formações já ensinam a priorizar uma cesárea. As formações já ensinam que é mais seguro a criança nascer e ir pro pediatra. Lá na faculdade já é criado esse treinamento intervencionista. Entendi. Então, é difícil mesmo, gente. Eu gosto de usar o termo de que o parto normal, parto adequado, parto humanizado, a Golden Hour, eles precisam ser conquistados na nossa sociedade. Não é, vou criar um plano de parto, vou chegar, eles vão ler e pronto. É ficar em cima da equipe, sabe? É mostrar pra pessoa que tá te atendendo que você entende, que você sabe o que são os procedimentos, que você sabe o que é uma recepção adequada e fazer valer. Então, pedir pro médico, às vezes falar 10 vezes, doutor, posso pegar? Doutor, posso pegar? Sabe? Então, acho que se conseguisse combinar antes, né, com o hospital, entregar o plano de parto assim, você falar, dá pra fazer assim? A ideia é essa. Legal. É que a gestante, na hora que ela seja internada, chegamos lá em parto ativo. Aí tem um plantão e aí tem um plantão, aí chega a enfermeira, a gente já dá o plano de parto, olha, essas são as vontades dela. E geralmente é seguido. Tá. Mas, por exemplo, quando vira uma cirurgia, se é um dia que o plantão tá cheio, eles vão querer fazer rapidão e ir embora. Entendi. A questão da Golden Hour, o que acontece muito? Às vezes o pediatra é do plantão. Tá. Então ele, além de atender o neném que acabou de nascer, ele tem que atender o pronto-socorro, ele tem que atender as crianças que estão chegando ali. E aí não dá tempo, sabe? Vou deixar a criança com a mãe 40 minutos para depois descer. Então já querem fazer rápido. Então tudo isso influencia. Tem que ser conquistado, tem que ser conversado, conversar o máximo que puder. Virou uma cirurgia, chama o médico, sabe? Doutor, a gente tem um plano de parto. O que dá pra fazer valer aqui? Às vezes eles vão falar que não. Ontem atendi uma cesárea que o neném nasceu com 37 semanas, antes da hora certa. Olha. Então, esse neném não pôde ir direto pro colo da mãe. Por quê? Tinha o aspecto técnico, tinha que ver como tava a respiração, tinha que ver como tava o tônus. Então individualizou e achou melhor não. Mas também já vi nenéns nascendo de cesárea indo direto pra mãe. Porque o pai ficou em cima. Legal. Falou 10 vezes pra enfermeira. A enfermeira entrava na sala, beleza, mas vai cumprir, né? Beleza, mas vai cumprir. Aí o neném tava nascendo, não esquece de pôr na mãe. Então, uma conduta ativa faz bastante diferença. Dentro do hospital já é uma coisa padrão, a rotina deles. Você pega, já leva, já põe o carimbo no pé, já limpa, já tal, né? Então, outra coisa que eu falo sobre o plano de parto é que ele mostra pra equipe, você chegar com um plano de parto, com uma doula, mostra pra equipe que você tá bem informado, que você tá preparado.
Então, se você pega um profissional mal intencionado, ou que tá num mau dia, ou que simplesmente é intervencionista, ele vai pensar 2 vezes, sabe? Poxa, essa gestante chegou com plano de parto, ela sabe. Ela sabe o que é, ela sabe como ela tem que ser atendida. Então já muda. Chega uma gestante lá que não sabe nada de nada, vamos fazer o rotina. Põe soro pra aumentar e vai parir, a gente já puxa no forceps mesmo pra ser rápido e pronto. Sabe? Entendi. Então, Essa lei que estava para ser aprovada, que você comentou, você sabe dizer que vereador que... Gustavo Peta. Gustavo Peta. Gustavo Peta. Ele estava aprovado. Inclusive, a gente estudou junto na PUC, e aí eu me engajei nisso por causa disso, porque aí eu já fui direto na fonte, né? Entendi. E aí, ano passado, a gente acabou tirando ela de votação, né? Ele acabou movimentando lá pra tirar, porque a gente não tinha apoio suficiente, por incrível que pareça. Perfeito. Vamos buscar apoio, pô. A gente chegou aí, a gente foi até na prefeitura, conversou com o secretário da saúde, não me recordo o nome dele agora, mas conversamos com ele. E só que, enfim, essa votação ainda não voltou para pauta, né? Foi quando esse mesmo? projeto de lei, isso foi no finzinho do ano passado. Vamos trazer o vereador aqui. É legal. Vai falar. É legal. Ele é uma pessoa ótima para ser entrevistado. A gente já põe em pauta, já põe a lei para o pessoal, para provar isso aí. E foi bem legal porque no Senado foi aprovada uma lei de doula também. No Senado? Então? Nível nacional. Olha que joia. Agora falta votação na Câmara, mas já foi aprovado no Senado. Então, é bem legal a gente ver que o nosso trabalho está começando a ser visualizado como uma profissão mesmo, reconhecido. Verdade. Porque tem muita gente que acha que a gente é a mulher da massagem, sabe? Não é só isso. O que a gente ensina, a gente estava falando de pré-natal. O pré-natal, ele tem todo o aspecto técnico. Só que, invariavelmente, a mulher pergunta pro médico, né? E o parto? Na hora a gente vê. Se tiver tudo bem, vai ser um parto normal. Sendo que, gente, vai ser um parto normal. Se acontecer alguma coisa, vai ser uma cesárea. Ou vai precisar intervir. Aproveitar a cesárea. Mas não, se tiver tudo bem, vai ser um parto normal, sabe? Então, o que eu ensino para as mulheres sobre o trabalho de parto, como acontece, sobre tempo, sobre aspecto da bolsa, sobre tudo isso. São coisas que você não aprende no pré-natal. São coisas que você aprende com a doula. Certo. A Ana Paula tem uma pergunta. 2, na realidade, mas eu acho que a segunda você já respondeu, mas caso que você queira. A primeira é: qual a importância da revisão pós-parto? Existe essa revisão pós-parto? Você já ouviu falar? Eu não sei se ela tá querendo dizer em relação ali o médico ver, né, a questão, como tá aquele útero e tal. Eu acredito que seja isso. Deve ser. Mas o que acontece? Lembra que eu falei, nasce o neném e depois nasce a placenta. Então, depois do parto, é visto se essa placenta saiu integralmente, né? Se esse órgão não sobrou nada dentro da mulher. E também eles veem se o útero já começou a contrair para voltar no lugar. Porque dá problema se ficar um remanescente da placenta? Sim, não pode ficar nenhum pedaço de órgão da placenta, porque a placenta ela tem o DNA do bebê. Ela é um órgão do bebê, então não pode restar nada dentro da mãe. E também a questão do útero, imediatamente após o parto, ele continua contraindo para retornar ao lugar. E é nesse momento que a gente fica atento à hemorragia pós-parto, que geralmente acontece imediatamente após o parto, algumas horas depois. Sim. Então, toda essa parte tem que ser acompanhada e é bem importante. Tanto que em parto domiciliar, não é nasceu, vamos embora. A gente fica um tempo lá, as enfermeiras ficam um tempo lá acompanhando esse pós-parto. Legal. Pra... Essa hora que fica... Sim, pra gente ir embora com segurança. E por que, falando na questão da placenta, por que tem os animais que comem a placenta? Qual que é o... Não são animais. Seres humanos também. Sim. No aspecto do animal comer, eu não sei se tem uma explicativa assim, o animal come por conta disso, porque é nutritivo e tal. Falando de humanos, né? Tem gente tem uns estudos, não é nada concreto, tá, gente? Ainda é bem subjetivo, assim, mas tem estudos que falam que é nutritivo você ingerir a placenta, e aí tem gente que faz shake, tem gente que faz cápsula, tem gente que planta a placenta para nutrir as árvores, né? Eu já vi arte também, que o pessoal põe... Eu faço os prints de placenta, a gente pega o papel, põe em cima. Foi isso que você postou? Foi, eu postei ontem. Legal. Fica parecendo uma árvore. Fica parecendo uma árvore. Muito legal. É bacana. É bem legal e
Só que, ao mesmo tempo que existem estudos que mostram uma vantagem nutritiva, existem estudos que mostram que você ingerir a placenta pode impactar a amamentação, sabe? Tá. Então, assim, ainda é muito subjetivo. Impactar a amamentação negativamente. Negativamente. Tá. Então, assim, ainda é muito subjetivo. Não existem estudos, assim, concretos que falem, olha, isso aqui é certo, que se você fizer Só vai faz dar bom bem, ou vai dar ruim, né? O que se sabe é que é nutritivo. É um tabu, né, gente? Tem gente que fala assim, nossa, placenta, que nojo. Nossa, eu não quero ver isso. Igual essa mulher querer levar a placenta embora. Uma raridade. A maioria fala, tipo, eu quero print só e vai embora. Chega, não quero nem olhar isso aí. Então, tem que ser individualizado. E a minha conduta hoje com doula, tem doulas que agem de outra forma, mas a minha conduta é simplesmente respeitar o que aquela mulher deseja e orientar que ela busque informação. Então, vai tomar um shake? Beleza, só que busque informação, sabe? Procura um profissional que trabalhe com isso e busque orientações com ele. Não simplesmente leva pra casa, bate no liquidificador e toma. Vamos fazer as coisas com respaldo científico aí. Ó, a última pergunta que te mandaram aqui, que eu tenho aqui, né? Da Sandra, ela pergunta por que alguns bebês, quando nascem, não choram. Ele não precisa chorar. Não precisa? Não precisa chorar. O que o bebê precisa é respirar. Tá? Então, se o bebê apresenta ali a respiração, tá com o tônus, que é a musculatura ok, né, se expressando e tal, esse bebê não precisa chorar necessariamente. Tá tudo bem, tá A mãe tudo deu certo. muito Schopenhauer. A criança já nasce sabendo das dores do mundo, não querem chorar. Então, assim, o bebê não precisa chorar, tá tudo bem se ele não chorar. A maioria acaba chorando e é um alívio pra mãe, né? Eu vejo no rostinho da mãe, o neném nasce assim. Sério, eu achava que isso aí seria um desespero, assim, porque eu não, a hora que chora a mãe, ai, chorou. Invariavelmente é isso que acontece. Porque antes tinha essa ideia, né? Sim. Chorar, tanto que dava o tapinha. Um tapinha e tal, mas já... O nosso foi o contrário. A Ana Catarina, na hora que nasceu, aí ela deu uma choradinha e pôs lá no bercinho? No lugar assim pra pôr o pezinho e limpar e tudo. A hora que trouxe pra Ludmilla, parou na mesma hora, assim, de chorar. Que legal. A hora que ela ouviu a voz da Ludmilla, parou assim, de chorar, ficou quietinho, aí já ficou no colo e tal. Mas é mais hora, uma assim. das impressões que os filmes, as novelas criam, né? Que a criança tem que nascer e chorar, que a criança tem que nascer e apanhar pra chorar. Então é cultural o negócio, né? Mas... É cultural, mas é... Equivocado. Equivocado, totalmente equivocado. Eu tenho mais uma aqui. E acho que inclusive aqui a gente tá pra encerrar, mas essa é uma pergunta legal pra gente lacrar aqui a entrevista. O que você pode dizer para as mulheres que têm medo do parto natural, as mulheres que estão em dúvida, também vou complementar a pergunta aqui, as mulheres que estão em dúvida, as mulheres que estão assim, pensando, vou ou não vou, estão procurando se informar a respeito, o que você podia assim, falar para elas aí? Gente, tenham um parto normal, é um processo fisiológico do corpo de vocês, então comecem a acreditar, esse corpo gerou uma vida, gerou uma criança, e certamente parir, que é o finalzinho dessa gestação, vocês vão conseguir. E procurem uma doula, sabe? Se informem sobre o trabalho de parto, como ele acontece, o que acontece ali, como se desenvolve, que isso vai trazer segurança. Você ir para um parto sem saber o que vai acontecer, vai te assustar, vai te deixar com medo. Agora, você ir para o parto segura, entendendo, vai dar certo. Então, me procurem também, né? Conversem com uma doula. Nós vamos deixar os contatos aí, os links para o perfil da Lara. Sim. O pessoal segue a Lara aí, já se inscreve já segue o Instagram. Lá no meu feed tem bastante informação sobre parto, sobre gestação. E é informação, gente. A gente é bem mal informado sobre parto, sobre a realidade, sobre os benefícios. Então estudem. E não estudem pelo Google, sabe? Procurem uma doula e procurem informações de qualidade baseadas em evidência científica. Perfeito. A palavra crucial é informação, né? Informação baseada em evidência científica.
Não qualquer E não informação. qualquer informação. Eu ia fazer uma pergunta, mas acho que vai estender demais. Aí Não, eu vou deixar. aproveita. Se- Por Se mim, pode tiver fazer, fazer, fica à vontade. Não, é tipo assim, o Abu Janra, ele sempre fazia uma última pergunta, né? O que é a vida? Eu mudei. Eu ia perguntar pra você assim, ó. Do Provocações. Quando que começa a vida? Ela. É uma questão Mais até de difícil, direito, né? A gente Tá. fica batendo É uma muito isso na questão de faculdade, direito né? bem... A pontuosa. minha opinião não é muito bem vista por pessoas Tá. religiosas, tá? Deixando claro que eu tenho a minha religião também, Tá. não vem a acaso, mas Sim. a minha opinião é que a vida comece, cientificamente falando, a vida começa com atividade cerebral. Como que a gente sabe? Isso é com 3 meses de gestação. Tá. Como a gente sabe isso? A OMS determinou que o final da vida é com o fim da atividade cerebral. Tá. Por isso que muitas pessoas são mantidas entubadas em estado só. vegetativo. Porque elas ainda têm atividade cerebral. É mesmo, se você tá falando da morte, que é o encerramento da Se a atividade morte- cerebral, o início seria com- o início da atividade. Exato. Bem, olha, a gente não ouviu nenhuma doutrina Nenhuma do doutrinador jurídico nesse aspecto. eu Falta acho. um pouco de saúde, um pouco de informação da área da saúde. É um É verdade, argumento que é. a gente usa na questão do aborto também, né? Ah, Que antes dos 3 meses não existe vida. Existem células. Então, Perfeito. é uma opinião polêmica, né? É. Porque a gente tá falando aí, tem gente que fala, ai, mas na Bíblia tá falando que a concepção é o início da vida na concepção, Uhum. mas não é o que a medicina fala, né? É verdade. Então, eu acredito nisso. E a atividade cerebral, então, seria a partir dos 3 meses Exato. do início de vida. Interessante. É isso. Exato. Então, Perfeito. pra mim, né? Sim, claro. Pergunta Na sua totalmente concepção. da sua Na minha opinião. concepção, o começo da vida é aí. Legal. Legal. Que joia. Lara, obrigado pela sua presença. Obrigado por Obrigada a compartilhar vocês aí. pelo convite. Eu Já adorei. posso ser pai. Já pode ser pai. é. Não agora, daqui uns 20 anos. Já pode ser a Dola aí, ó. Daqui uns E a 20 Dola anos, quem advogado, sabe? vai de Tair ainda no Exato. pessoa. Você vai temática? Não, gente, pior que a gente tem que ir pra parto confortável, viu? Tem que- Porque não é É, fácil, com não. certeza. Verdade. Tem parto aí que acaba... Já fiquei 22 horas. Foi Nossa. o meu máximo até Já. hoje. Mas 22 horas com uma Nossa mulher senhora, no 22 hospital, eu não então faço. a gente preza E não pelo teve nada. conforto e não tanto pela beleza. Você ficou às 22 e não teve a criança ainda, não? Já fiquei 22 e foi um parto normal, já fiquei 22 e foi uma cesárea. Ah, eu tenho mais uma pergunta. Antes de você Pode fazer. Você Fique à vontade. você já chegou a dar uma carteirada do pessoal? Eu sou advogado. Não. Nem quando a minha ordem era ativa, gente. Não, tá Não, certo. não tenho esse costume. E Tá não acho certo também, né? Acho É. que a gente é advogado ali na hora que a gente tá cuidando de um processo, na hora que a Perfeito, gente sim. tá na figura com a procuração falando que a gente é advogado. Concordo. Aqui na sociedade somos todos na mesma. Importante no saber mesmo seus nível. direitos, né? É. Sim, somos todos iguais, então não vejo Não precisa necessidade. ser, E é. também, pra doula, a gente tá num cenário muito sensível. Lembra que uma coisa a mais- gente é permitida a nossa entrada no hospital. Então, se É. eu criar um problema dentro do hospital, pode ser impedida a minha entrada pra sempre. E eu vou me resguardar verdade. para que isso não aconteça. Então, É não. Tá certo. Lara, obrigado pela presença. Obrigado Obrigada por a compartilhar vocês. seu conhecimento aí com Qual o que é o seu pessoal. Instagram? Meu Isso. Instagram é Lara Delu, Delu com 2 L's, D de dado. Legal. laradelu.doula. Maravilha. Ótimo. Olha lá, sigam a Lara aí. Sigam. Obrigado, Lara. pessoal. Valeu. Obrigada, gente. Obrigado, lá.